Hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância, que é a tese da redação, né? Muita gente que pergunta, mas o que é isso, tese? E tese é uma coisa bem simples de interpretação, mas nem sempre simples de realização, né? A tese nada mais é que a sua opinião. Então, quando alguém emite alguma informação, e você vai se posicionar diante daquela informação, você está criando uma tese, né? Está dando a sua opinião. Aí nós temos aqui o seguinte: como fazer essa tese na redação? A dica fundamental, gente, é transformar o tema em uma pergunta e responder com uma opinião. Então, olha só, além de transformar o tema em uma pergunta, nós temos um cuidado para conseguir essa transformação, né? Ela precisa ser respondida com uma opinião. Geralmente, quando o candidato utiliza uma técnica parecida ou similar, ele responde com o fato. E aí ele não consegue gerar a tese, né? Vamos aqui perceber adiante o seguinte. Vamos pegar o tema do Enem 2019, que foi esse aí, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Primeiro nós vamos localizar as palavras-chave desse tema. Olha, as palavras-chave nós temos aqui: democratização, acesso e cinema, tá? Eles estão falando sobre o quê? Imagina, assunto geral, cinema. Mas o que eles estão falando sobre o cinema? A questão da democratização do acesso. Então, vejam, são as palavras que identificam o assunto central, vamos colocar assim, de tudo que está sendo abordado na proposta, né? Então, a palavra-chave do tema é democratização, acesso e cinema. O problema percebido, porque tem gente que fala assim, o problema era a democratização. Tem que ter cuidado. Democratização não é o problema, é a solução. O problema é a falta de acesso ou o acesso não democrático ao cinema. Tá? Esse é o problema percebido, tem que perceber isso por trás do tema abordado. E aí nós vamos montar a pergunta. Que pergunta foi essa? Olha, por que o acesso ao cinema é um problema no Brasil? Então, uma pergunta bem direta, tá? Então, por que o acesso ao cinema é um problema no Brasil? E aí agora é o momento de vocês responderem a essa pergunta para gerar a tese. Porque, olha só, duas possibilidades. Porque nem todas as pessoas têm dinheiro para frequentar cinemas, é uma possibilidade. E porque falta um pensamento cultural efetivamente mais voltado para a população carente, né? Coloquei os 3 pontinhos lá, até coloquei letra minúscula aqui, né? Mas aí, como nós colocamos reticência, poderia ser maiúsculo aqui. Então, vamos ver. Eu coloquei aqui, ó, fato versus opinião, para vocês terem clareza de que essa primeira ocorrência, nem todas as pessoas têm dinheiro para frequentar cinemas, isso não é uma opinião, isso é um fato. Isso é corrente, todo mundo sabe disso, está divulgado. Agora, quando nós colocamos que falta um pensamento cultural efetivamente mais voltado para a população carente, aí nós temos uma opinião, né? Então, alguém se manifestando. É com essa opinião que nós vamos trabalhar, com essa tese. E aí, o que nós vamos fazer com ela? Observem. Aqui nós temos a tese, só vou pegar aquela pergunta anterior, montar aqui a estrutura, e aí nós vamos gerar a introdução, né, o início da sua introdução, ou simplesmente a tese que você vai complementar com os outros pré-requisitos, né? Então, olha, minha tese ou minha introdução? A escolha é sua. Poderia iniciar esse texto assim: o acesso ao cinema é um problema no Brasil, uma vez que falta um pensamento cultural efetivamente mais voltado para a população carente. Quando eu coloco essa continuidade aí, isso se deve, aí já é uma chama para os argumentos, isso se deve a isso mais isso, né? A forma que a gente já tem de começar a construção do projeto de texto. Mais adiante eu conto isso a vocês, tá? Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem aí o like se vocês gostaram, ativem o sininho e os próximos vídeos vocês terão novas oportunidades de continuar aprendendo comigo, beleza?